vegano, vegetariano, ovolacto vegetariano, alérgico, intolerante, carnívoro, carnista, muitos nomes, muitas nomenclaturas. Qual que é realmente a definição de cada uma delas? É o vídeo de hoje que a gente vai falar sobre isso. Onívoro. Onívoro é aquela pessoa que come de tudo. Come carne, come frango, come os derivados de origem animal. Tem uma dieta ampla, sem nenhum tipo de restrição ou limitação. Esses são os onívoros. Essa nomenclatura a gente também pode usar tanto para pessoas, para seres humanos, quanto para animais. Nós também podemos falar que os animais, alguns animais, são onívoros. Carnívoro é o nome dado apenas para os animais. Nós não falamos que o ser humano é carnívoro. Carnívoros são os animais. É um grupo de animais que consome principalmente, prioritariamente, carnes. Também existem os animais herbívoros. Também herbívoros não é um termo que a gente pode usar para o ser humano. Herbívoros são os animais que têm como alimentação principal vegetais e plantas. Nós não podemos falar que o ser humano é herbívoro. Essa nomenclatura normalmente não se aplica para o ser humano. De um modo geral, os animais que são carnívoros e herbívoros são chamados também de onívoros, ou seja, comem de tudo e têm uma alimentação mais ampla. Falando agora do homem, do ser humano, das pessoas. Quem come carne normalmente sempre foi chamado de onívoro. E de uns tempos pra cá, a gente começou a ouvir muito o termo carnista. Qual que é a diferença? Mocinha, onívoro é a mesma coisa que carnista? São sinônimos? Não. Uma pessoa que é onívora, ela tem uma alimentação ampla e come todos os tipos de alimentos. Então ela come todos os tipos de carne, frango, peixe, ela come os derivados de origem animal, não existe restrição na alimentação dela. Quando a gente fala que uma pessoa ela é carnista, tem mais a ver com a postura e o pensamento dessa pessoa com relação à carne e à alimentação que tem como foco a carne. Uma pessoa que é carnista é aquela pessoa que acredita e tem um discurso de que o homem é superior aos animais e que os animais existem e estão no mundo para servir o homem. Então, o homem veio para o mundo e o homem precisa se alimentar do animal e que o animal ele foi feito para suprir as necessidades e a fome do homem. Então, quando a gente usa o termo carnista, tem muito mais a ver com a postura da pessoa frente ao consumo de carne. Nem todo onívoro é carnista. Eu, antes de virar vegetariana, eu comia carne normal, mas eu nunca pensei dessa forma. Na minha cabeça, eu comia carne porque eu cresci comendo carne e eu achava gostoso e tudo mais. Algumas pessoas também usam o termo especismo como um sinônimo de carnista, ou seja, a espécie é mais importante. Então, a espécie humana é superior à espécie animal. Então, por isso, nós temos o direito de poder fazer o que nós bem entendermos com os animais. Esse é um pensamento especismo, carnista. Algumas pessoas falam que é um pouco ofensivo o termo carnista. Talvez, de alguma forma, a gente deve tomar sempre muito cuidado para não generalizar e falar que a pessoa que está comendo carne na sua frente é carnista. Depende muito do discurso, enfim, e rótulos são sempre muito delicados, precisamos tomar cuidado. Entrando agora na categoria dos vegetarianos, existem muitas definições quando a gente fala de vegetarianismo. Quando a gente fala de vegetariano, nós estamos falando de alguém que não consome nenhum tipo de carne. Quando eu digo carne vermelha, frango, peixe e também estou falando de salsicha, de linguiça, de peito de peru, de presunto, de bacon, de mortadela, de salame. Tudo que tem carne, o vegetariano não come. Então, se você vê uma pessoa falando assim, eu sou vegetariana, mas eu só como peixe, essa pessoa não é vegetariana. Essa pessoa, ela pode não comer carne vermelha ou frango, mas se ela come peixe, ela não é, em hipótese alguma, caracterizada como vegetariana. A Angélica, é muito comum ela dar uma declaração falando que ela é vegetariana, mas ela come peixe, ela come lá salsicha no comercial. Então, é por isso que quem faz parte da causa animal e luta para propagar o vegetarianismo e o veganismo, normalmente fica muito ofendido e incomodado com pessoas públicas que dão uma declaração que confundem tanto a cabeça, uma declaração que confunde tanto a cabeça das pessoas. Vegetariano não consome nada de carne. Se você consome uma vez por mês alguma coisa de carne, você não é vegetariano e aí tudo bem, simples assim. Só não podemos usar o nome de forma equivocada. Quando a gente fala de vegetarianismo, a gente começa falando dos ovolacto vegetarianos. Ovolacto é a pessoa que consome ovos,
consome leite. Quando eu digo leite, não é só o leite no copinho para você beber, é todo tipo de alimento que tenha leite na composição. Então, queijo, requeijão, cream cheese, iogurte, danoninho, creme de leite, chantilly que não seja vegetal, qualquer tipo de alimento que tenha leite na composição, essa pessoa consome. E vegetariano, ou seja, é um vegetariano, não consome nenhum tipo de carne, mas consome leite e consome ovos. Nós temos também os lacto-vegetarianos. Opa, falta o ovo aí, exatamente. Então, os lacto-vegetarianos, eles não consomem ovos e nada que leve ovo na composição, mas elas consomem leite e todos os alimentos que têm leite na composição e não consomem carne, ou seja, são vegetarianas que também consomem leite. Existem também os ovo-vegetarianos. Consomem ovos, mas não consomem leite e nenhum tipo de alimento que tenha leite na composição. E não comem nenhum tipo de carne. E aí chegamos no vegetariano estrito. Vegetariano estrito é aquela pessoa que não consome nenhum tipo de alimento, ou seja, não come nada que tenha origem animal. Então não é só carnes, nem leite, nem ovo. Também não consome, por exemplo, mel que vem das abelhas, também não consome gelatina, que muita gente não sabe, gelatina é de origem animal. A gelatina nada mais é os ossos e os cascos da vaca aí que são triturados muito e vira essa geleca aí, esse tecido que é a gelatina. Então também vegetarianos estritos não consomem gelatina, não consomem também produtos que tenham um corante ou algum componente, alguma vitamina que venha de animal. Por exemplo, há muitos anos atrás eu consumi aqui em casa um chá sabor amora, que eu adorava. Até que eu descobri que existe um corante natural, tudo que eles natural, quer dizer, né? Não veio da terra, veio dos animais, que são insetos, que chama cochonilha. São milhares e milhões de insetos amassados, prensados, e o sangue desse inseto é o que vai dar a cor para os alimentos. Eu não tô falando, acredite em mim, de um produto de mercado de quinta que é barato. Não, tô falando de produtos bons, que estão nos melhores supermercados. Aquela cor avermelhada, bem bonita, meio uva, meio sangue, tudo que tem amora, leia no rótulo. Se tiver lá corante natural cochonilha, são os bichinhos amassados, tenha certeza. Independente se você vai ser impactado ou vai mudar os seus hábitos com uma informação que você recebe ou você descobre, informação nunca é demais e conhecimento nunca é demais. Ah, mocinha, então vegetariano estrito é a mesma coisa que vegano. Todo mundo usa esse termo, né? Vegano. Não. Vegetariano estrito, ele só não consome, ou seja, ele não come tudo que vem de origem animal. O vegano, além dele não consumir e não comer o que vem de origem animal, ele também não usa, por exemplo, produtos que venham de animal. Então, lã, couro, empresas que testam em animal. Então, por exemplo, tem um shampoo, tem uma marca, tem uma maquiagem que faz testes em animais e que não tem o selo de que, enfim, os testes são feitos em laboratório e tudo mais. O vegano não vai consumir aquilo. O vegano não vai consumir a empresa que testa os seus produtos em animais, não vai consumir nada que por algum motivo ou em alguma etapa do processo de fabricação de algo, seja algo, um produto material, um sofá, uma cadeira, um banco de um carro de couro, tanto um produto alimentício, se no processo de fabricação daquele produto houve algum tipo de exploração ou crueldade animal, o vegano não consome aquele produto. Quando a gente fala de veganismo, a gente não fala de uma dieta. Tem gente que às vezes acha que veganismo é moda. Não é. Veganismo tem a ver com uma postura, uma filosofia de vida onde você acredita realmente que os animais têm os mesmos direitos e merecem o mesmo respeito que as pessoas e por isso não existe distinção. Então você não vai tirar, por exemplo, o bezerro da vaca que acabou de nascer para tirar o leite da vaca. Outro ponto legal falar, existem os intolerantes à lactose e existem os alérgicos à proteína do leite. Quando a gente vê normalmente no mercado um leite, algum chocolate que está escrito 0 lactose, aquele produto foi feito com leite da vaca, mas só retiraram a enzima da lactase, ou seja, existe a proteína do leite naquele produto. Logo, um produto que está escrito 0 lactose, muito provavelmente ele serve e é bem-vindo para alguém que é intolerante à lactose, mas para quem é alérgico à proteína do leite, não vai poder consumir esse produto.
Ah, mas mocinha, os animais eles sentem dor, eles sofrem, mas e os legumes? E o alface? E as frutas? Eles também sentem dor? Não, porque os vegetais, os legumes, as frutas, eles não têm sistema nervoso central. Então eles não têm medo, eles não têm frio, eles não têm fome, eles não têm sono, eles não têm, enfim, eles não têm as mesmas sensibilidades que um animal tem. Então, se alguém te falar, ou se você eventualmente coloca no mesmo patamar os animais com os vegetais, isso não faz sentido, porque os vegetais, eles não têm sistema nervoso central. Ah, mas mocinha, será mesmo? Existem alguns estudos que mostram que as plantas, elas têm medo, existem alguns estudos que mostram uma sensibilidade maior com os vegetais. E olha, pode até ser que estejam descobrindo com as pesquisas que a sensibilidade dos vegetais e das plantas são maiores do que a gente imaginava. Mas aí eu faço uma pergunta mais prática. Pega um brócolis, pega uma faca e corta o brócolis no meio. E depois vai cortar um porco na jugular. E me fala se a sensação e se a reação dos dois é igual. Não é. Eu realmente acredito que a gente tem que se munir de muitas informações e entender o que acontece, o que está por trás daquilo que a gente consome no nosso dia a dia. Quando eu digo consome, eu não estou me referindo só à alimentação, a tudo. De onde que vem aquilo que a gente usa, que a gente carrega com a gente, aquilo que a gente come, aquilo que a gente coloca na nossa casa, na nossa vida e no nosso corpo. Também acho importante falar que o movimento do vegetarianismo e do veganismo está crescendo muito, e se você não é adepto, não simpatiza, não concorda, é preciso acima de tudo respeitar, porque é um movimento de minoria que está ganhando cada vez mais espaço no mundo. É legal a gente assistir muitos documentários, tem muita informação interessante e relevante para a gente conhecer melhor esse mundo que não usa alimentos, ingredientes de origem animal. Tem muita coisa bacana por trás, tem muito documentário maravilhoso. Eu vou linkar alguns aqui embaixo na descrição do vídeo. Ai, mocinha, todo carnista é chato, é agressivo? Não necessariamente. Tem muito carnista ou tem muito onívoro que é sensível, que é meigo, que é carinhoso, que é amoroso. Assim como tem muito carnista ou muito onívoro que é chato, que é arrogante, que é presunçoso, que é agressivo e tudo mais. Ah, todo vegano é sensível, é amoroso? Não. Tem muito vegano maravilhoso, sensível, amoroso, altruísta, generoso, mas também tem muito vegano que é agressivo, tem muito vegano imbativo, tem muito vegano que faz coisa errada. Não podemos esquecer que antes de alguém ser onívoro, vegetariano ou vegano, é uma pessoa. E antes disso é uma pessoa com um temperamento e uma personalidade dela. Então, uma pessoa que, por exemplo, é agressiva, ou que briga, que mente, não sei o que lá, ela vai ser assim independente do estilo de vida dela. Cada pessoa está em um momento diferente, cada pessoa tem uma experiência de vida, tem um círculo social diferente, então é importante a gente, acima de tudo, respeitar os outros e as escolhas dos outros e o estilo de vida e as dificuldades das pessoas, porque também a gente está falando muitas vezes de um hábito alimentar desde que você é criança, e aí é difícil às vezes romper de repente isso. Então cada pessoa tem realmente um tempo e é importante que, independente de qual lado você esteja, você se muna de informações e saiba realmente o que acontece, o que está por trás daquilo que a gente vê. O mundo ideal para mim seria um mundo onde a gente nunca vai precisar consumir nada de origem animal, onde eu possa ir em qualquer mercado e encontre um queijo vegetal com o mesmo preço de um queijo convencional. Enquanto esse mundo ideal não chega, eu acredito que é possível todo mundo sentar na mesma mesa, cada um comer a sua refeição e ter o seu hábito, comendo aquilo que quer, aquilo que está acostumado, aquilo que se sente mais à vontade, sem olhares tortos, sem julgamentos, sem deboche, que é horrível deboche, e isso vai para os dois lados. Sem vegetarianos e veganos debochando de quem come carne e sem as pessoas que comem carne debochando de vegetarianos e veganos.
E é por isso que assim que você entra na arte aqui do canal, eu coloquei lá a palavrinha vegan friendly. Friendly vem de friend, amizade. Então, amigável com veganos e por um mundo onde a gente possa comer realmente de tudo, do jeito que a gente quiser, da forma como a gente está acostumado, mas que a gente sempre também se cerque de muitas informações e não sejamos pessoas leigas que aceitam apenas aquilo que a gente escuta ou aprende desde pequenininho. Seres inquietos, que sejamos pessoas pensantes, que questionem, que queiram entender o porquê de algo aconteceu, da onde vem aquilo. E eu acredito que assim o mundo fica um lugar melhor, com certeza. Pode não ser um lugar perfeito, mas a cada segundo ele pode ser um lugar um pouquinho melhor para os nossos filhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo.